se o mundo caminhasse nas métricas que nós tínhamos aqui atrás, eu certamente conseguiria confirmar para vocês uma bull run praticamente certa, tá? Mas o que que acontece? Isso aqui foi um período de bonança muito grande, no qual todos os governos mundialmente imprimiram muito dinheiro. A gente viu boa parte disso entrando em Bitcoin. O mundo nunca vai deixar de caminhar pela política de imprimir dinheiro, mas o ponto todo é, o horas imprime-se mais dinheiro, horas se imprime-se menos dinheiro. E o problema todo é, a gente vem de uma corrida, galera. Só mostrando para vocês agora, eu já vou pular para outra parte que é para vocês entenderem o lado baixista da coisa. A gente vem de uma corrida aqui no que diz respeito a mercados tradicionais que vem desde lá de trás, concorda comigo? Ó, essa foi a corrida que começou aonde, ó? No crash da bolha de 2008, tá vendo? Essa corrida aqui, isso aqui, galera, é assim, basicamente lê-se pelo teatrinho do Fed americano de imprime dinheiro, recompra ativo, sobe o teto de gastos, sobe o teto da dívida, imprime, recompra. Isso aqui é uma corrida, é uma corrida forçada, 100% man-made, feito pelo homem, tá? Forçado pelo homem, eu diria. E é natural que ao longo do trajeto a gente tenha, isso aqui no caso foi o Corona e tudo mais, mas é natural que em algum momento isso aqui não vai conseguir se sustentar, tá? E é bem possível que a gente veja um crash aí de 30, 20%. Não sei da onde isso vai vir. Ninguém sabe, na verdade, quem tenta dar o timing para isso. Tem gente achando que isso vai acontecer há 2 anos, tem gente achando que vai acontecer daqui a 2 anos. Fica muito difícil da gente dizer. Mas caso a gente veja aí um drop de 30%, 40% da bolsa, que é exatamente o que precisaria acontecer, eu diria que de 20 a 40% provavelmente vai ser esse crash mais forte das bolsas tradicionais. Isso tá para acontecer em algum momento, tá? E eu não sei dizer para vocês quando, ninguém sabe dizer para vocês quando. O ponto todo é, a gente vê que isso aqui já está ultra esticado. Esse ritmo de impressão e recompra do governo americano não dá para continuar, não dá, matematicamente não dá. A gente chegaria em dízimas insanas em pouquíssimo tempo. Então é natural que agora o governo tente resolver isso, tá? O Jerome Powell, que é o chair aí do Fed americano, ele é democrata, se não me engano, ele era um pouco anti as políticas do Trump. E como agora a gente está em período de eleição mais uma vez, pelo menos até 2023 eles vão estar nessa novela aí de eleição, é natural que eles tendam a segurar a economia o máximo possível para que isso não afete as eleições, não afete o eleitorado deles, tá? Então é por isso que eu genuinamente acho que existe um argumento bem forte de que talvez a gente fez um mini dump para depois só continuar esse teatro, tá? Eu genuinamente acho que isso pode acontecer. E nesse cenário, no qual o mundo todo retrai financeiramente falando, é natural que isso reflita em cripto. É muito natural que isso reflita em cripto, tá? Assim, e é o que eu falo pra vocês, eu não fico nem triste quando cai, eu fico triste quando as minhas previsões não batem. Mas quando eu já venho avisando, por exemplo, quem tá comigo aqui sabe, e se você opera é, mercado gringo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Olha só, galera, nós estamos nesse exato momento a simplesmente nem 5, 6 pontos aqui da Nasdaq para pegarmos o nosso alvo, tá? Não estamos. Olha só, eu peguei esse alvo com vocês nesse rompimento aqui. Eu puxei para vocês a primeira parcial. Eu falei para vocês da interação da gente retestar essa diretriz e vim pegar esse alvo final. Nesse exato momento, nós estamos claramente vindo retomar essa zona. Teve uma pergunta importante aqui. Para quem chega agora, perdão, aqui tem muita gente. Alguém falou que o suporte está nos 33. Então, cara, o suporte está nos 33 se o mercado todo não ruir. E ainda assim, eu acredito que o Bitcoin procure uma correlação mais forte, porque se vocês observarem, olha só como é que a Nasdaq e a SP500 estão corrigindo hoje. Estão corrigindo hoje, olha só o que eu falei para vocês. Rompimento, reteste para pegar o alvo final. Isso aqui já foi antevisto por mim para vocês há um tempão. E se eu pegar esse alvo aqui, ó, quem virar para mim e falar que a análise técnica não funciona para mercado tradicional, can suck my what? Que honestamente, poucas pessoas anteviram esses dois alvos da Nasdaq, pelo menos dos que eu acompanho aqui, tá? Então o ponto todo é, galera, a gente está agora entre a cruz e a espada. Porque a gente está num momento, e eu quero que vocês entendam que quando a gente procurou, por exemplo, esse pump aqui, ó, esse pump aqui, esse pump que nós procuramos aqui atrás e principalmente esse pump que nós procuramos aqui atrás. Ó, foi em julho de 2000 e julho e outubro, tá? Julho e setembro. Então, se a gente for voltar aqui julho e setembro,
Vou botar SP500. Julho e setembro, tá? Vamos marcar aqui rapidinho, só para a gente ter noção disso. Aqui, tá vendo? A gente teve aqui, ó. A gente teve nesse período. Deixa eu ver exatamente qual é o dia. 7 de julho. Deixa eu pular rapidinho lá para pegar rapidinho o dia. Aqui foi dia 21 de julho, olha só. E aqui foi dia 31 de setembro. 21 de julho e 31 de setembro. Vinte e um de julho. Segundinho. 21 de julho, olha aqui. Quero só que vocês prestem muita atenção nessas correlações, tá? Olha só, 21 de julho. Olha só como a reação dos mercados tradicionais claramente implicou na nossa reação também, e que nós observamos o que antes disso? Uma clara correção que testou o que? O fim dessa EMA Ribbon. Aqui, ó, mais uma vez, e notem que a gente rompeu ela agora, tá? Quando nós viemos esse movimento dessa contração e essa contração, isso claramente está perdendo força e a média móvel mais rápida tende a passar para sua base, tá? Mas o ponto todo é, galera, a gente vê aqui que todas as vezes, tá? Antes, essa aqui foi pré-apernada de julho, perfeito? Ou seja, vimos uma correção, mas honestamente tudo seguiu normal com impressão de dinheiro, Fed americano dando notícias positivistas, logo vimos o nosso rally. A mesma coisa aqui atrás, observem como esse período foi mais conturbado ainda, tá? E esse foi o período que nós demos o jump dos 39 para os 69, tá? Só que observem mais uma vez que isso só foi possível porque a gente viu o resgate do Fed americano entrando, perfeito? Ou seja, eu já adianto para vocês de cara, galera, nós não vamos observar nenhum rally explosivo do Bitcoin até que os mercados tradicionais procurem a sua angulação para cima, tá? Não vamos mesmo, já adianto isso para vocês. Eu já trouxe para vocês, inclusive, essa essa descending essa essa ascending wedge, né? Lembrando que o alvo dela, vamos tirar o alvo dela aqui também agora, tá? Que é importante pra gente isso, porque agora que a gente já fez dois fechamentos diários abaixo, é natural que agora a gente consiga tirar esse alvo para baixo, tá? Esse alvo para baixo aqui, ó, eu vou tentar não ser apelativo, tá? Vou pegar daqui assim, tranquilo. O alvo para esse movimento, para SP500, tá batendo aqui, ó, tá batendo nos 4.398, tá? Nós temos ainda um caminho grande para ir, não sei se nós pegamos esse alvo, nesse exato momento nós estamos chegando aqui, ó, em metade do alvo, né, metade da descompressão desse alvo, que geralmente isso acontece em dois pulsos. Em cripto isso é mais fácil de ver, no mercado tradicional um pouco menos, mas nós estamos claramente pegando esse alvo agora aqui, tá? Eu peço desculpa para vocês, porque por algum motivo eu tracei isso aqui em verde. Na verdade, isso aqui é uma medição que deve ser traçada em laranja, né, galera? Porque toda a formação que está em laranja para vocês aqui já naturalmente significa que é um padrão baixista. Então, mais uma vez, seguimos o padrão baixista tranquilamente. Essa linha de tendência era importante, também foi rompida também. Estamos abaixo da EMA Ribbon, tudo já indicando essa compressão. Então, isso quer dizer, galera, que a gente basicamente pode entrar por um período aí. Deixa eu ver quanto de correção isso aqui seria. Seria uma correção de apenas. Isso aqui é uma correção de 10% para os mercados tradicionais é uma tragédia. Mas dá para a gente ir mais fundo, tá? Dá para a gente ir mais fundo e, inclusive, deixa eu dar uma olhada só no. Vamos puxar um VPVR, porque agora a gente analisar os mercados tradicionais são bem importantes. Olha só. Nossa senhora, não é possível isso. Vou botar desde o crash. Desde o crash. Ó, então, basicamente, observem que a gente está perdendo agora a nossa maior zona de acumulação, tá? Então isso não é bom para a gente, tá, galera? Isso pode trazer realmente uma correção mais severa para os mercados tradicionais, tá? É só isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque não tem como a gente falar de qualquer movimento altista em cripto se nós não estamos em um momento favorável para o macromercado. E agora que entra um pouco a ideia que eu vinha dando para vocês em termos do posicionamento do Fed americano. O Fed americano não quer atrapalhar as eleições, ele não pode atrapalhar as eleições. Ou seja, eu genuinamente acredito que falta pouco tempo
para o Fed americano precisar remediar essa cagada. E eles não conseguem mais alterar a taxa de juros, sem que isso tenha um impacto brutal e instantâneo. O que eles vão fazer muito provavelmente? Muito provavelmente eles vão imprimir mais dinheiro. E geralmente vocês podem ter certeza que todos esses resgates que aconteceram aqui aconteceram justamente por essa notícia de novas impressões, de novos incentivos, perfeito? Ou seja, é natural que em algum momento a gente vá procurar o fundo para os mercados tradicionais. Agora, nesse exato momento que eu falo com vocês, eu estou fazendo um estudo pessoal meu para ver a correlação dessas correções. Bitcoin está ficando cada vez mais forte no que diz respeito a correções dos mercados tradicionais, e o que é bem interessante para a gente. E o que não quer dizer que cripto não possa ir mais baixo, justamente porque tudo vai acompanhar, tá? Mas o ponto todo é, a gente vendo os mercados tradicionais abrindo com uma porrada dessa para baixo aqui, abrindo com uma porrada dessa para baixo, a gente entra em Bitcoin e ele não corrigiu nada ainda, perto do que foi, na verdade ele fez o quê? Foi dos 44 para os 42 agora. Bitcoin está segurando, aparentemente, tá? Isso pode só estar legado um pouco. Mas ele está segurando, aparentemente, uma trolha muito menor do que, de fato, o mercado tradicional, entendeu? É, a correção é inevitável, eu concordo com você, a correção é inevitável e ela é necessária. Até porque quando resetar esse ciclo, a gente vai estar bem demais com o Bitcoin mais barato, o dólar valendo menos. Mas o ponto todo cara, nesse exato momento, a gente está num ponto da história que os mercados tradicionais não estão favoráveis para um super pump. No final das contas, eu genuinamente acredito que a gente precisa de uma outra pernada de valorização para respirar toda essa queda aqui. Eu genuinamente acredito que a gente precisa disso. E eu acho que isso vai entrar mais cedo do que tarde. Mas eu não sei se necessariamente isso vai ser um rally que vai nos trazer para novas altas históricas. Eu acho que a gente pode ter mais um rally de valorização, mas eu não sei se a gente rompe novas altas históricas, justamente porque o cenário do macromercado está muito conturbado. Tá? E eu já antevi isso para vocês. Esses alvos da Nasdaq, esses alvos da SP500 já foram lidos para vocês. A gente está vendo isso tudo ser computado. E se a gente observar um crash absurdo, eu genuinamente acho que não vai ser um crash que vai, de fato, resetar o macromercado. Eu acho que isso aí provavelmente só vai deixar para acontecer. Assim, deve ser segurado pelo menos até o ano que vem. Ou seja, nesse ano ainda a gente ainda vai ver grandes jogadores se posicionando em cripto de maneira mais feroz. Beleza? É, mais uma vez, eu quero que vocês entendam que nós ainda assim, e é por isso que é muito difícil você ler o mercado como um todo, porque o mercado não é um conjunto de regras simples, é um conjunto de várias regras, várias variáveis, várias nuances, e que cada um tem o seu peso específico. E em cada ponto da história a gente também vê cada variante dessa mudando no que diz respeito à pertinência. Então a gente tem que. Agora vai ser muito importante para a gente nortear o quanto que o Bitcoin vai responder essa porrada quando os mercados tradicionais também procurarem uma correção mais expressiva. Eu não estou falando que essa correção expressiva vem agora, não. Muito pelo contrário. Eu acredito que quando a gente atingir o alvo, por exemplo, da Nasdaq, é bem possível que a gente veja um bounce enorme entrando dali também, tá?